Aleluias, aleluias ao Senhor essa manhã, igreja. Cantemos juntos, aleluias. Cantem, igreja. Graças a Deus. Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Está com o auxiliar aí, com um discípulo novo, né? Versículo 2. Vamos ler juntos. Dispõe-te e dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Mais uma vez, dispõe-te. Feche um pouquinho teus olhos. Nós bendizemos pelo louvor, Deus, porque à luz da Tua palavra, o Senhor está entronizado no meio dos louvores. A Bíblia diz que o louvor, ele liberta. E com certeza o louvor dos Teus filhos, o louvor da Tua igreja, subiu ao Teu trono como um aroma suave e agradável a Tuas narinas, Deus. Agora nós curvamos o nosso coração. Nosso coração está rendido diante dos Teus olhos, porque agora, meu Pai, nós vamos ouvir a Tua voz. Com temor e com tremor, vamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos a amar a cada dia mais a Tua palavra, porque as Tuas palavras são espírito e são vida. Somente a Tua palavra tem o poder de penetrar e separar a alma do espírito, o espírito da alma. Por isso, Deus, estamos aqui rendidos diante dos Teus olhos. Que o semeador possa sair a semear mais uma vez a palavra no nosso coração.
Que o teu Espírito venha tomar a direção de todos os nossos movimentos, que eles sejam guiados por ti. Purifica a minha vida. Se algo fiz, pensei, falei que te entristeceu, purifica-me com teu sangue. E da mesma forma, aqueles que vão ouvir a tua palavra sejam purificados com teu sangue, que sejamos um canal limpo para ministrar e um canal limpo para te ouvir. Entregamos tudo em tuas mãos. Cerca o espaço de culto com teus anjos e dê ordem aos teus anjos enquanto nós estamos aqui, que eles recebam ordens para ministrar poderosamente em favor de cada um que aqui está. É o que nós te rogamos, Deus, com temor e com tremor, em nome do Senhor Jesus. Que as ovelhas do Senhor digam amém. Diga ao teu irmão encher as talhas, orar sem cessar. O Senhor é a nossa força. Hoje nós vamos entrar no que nós prometemos domingo passado aos irmãos. Você precisa guardar isso junto comigo, eu e você. Amém? Eu estava conversando com o irmão em Cristo, dizendo para ele: nós não temos mais idade de ficar brincando com Deus. Temos tempo para isso. Isso aqui não é BI, não é juventude, todo mundo com 15, 16 anos. Tem um jargão que foi muito usado até no altar da igreja. Porque jovem é jovem. Irmãos, o que eu entendo à luz da Bíblia é que as crianças de Deus são as crianças de Deus. Amém. Você ouviu um amém? Amém? Que os adolescentes de Deus são o quê? De Deus. Que os jovens de Deus, de Deus. Que os homens de Deus, de Deus. As mulheres de Deus, de Deus. Aí, criança do mundo, adolescente do mundo, jovem do mundo, homens do mundo e mulheres do mundo. É assim que a Bíblia separa quem é de Deus e quem é do mundo. Então quem é do mundo serve o mundo. Quem é de Deus, acabou. Não tem, irmãos, não tem meio termo, ovelhas. Não existe meia conversão. Não tem isso. Existe um processo gradativo, paulatino, como a Bíblia diz. Eu cito sempre esse texto, se debruço sobre ele, Filipenses 1,6. Aquele que começou a obra em vós. Imagine se tivesse escrito apenas isso, mas que diz da parte dele? Há de completá-lo. Então eu estou num processo, Deus trabalhando na minha vida. Você se encontra num processo. Agora, irmãos, vida espiritual não é declínio. Vida espiritual é ascensão. Nós não podemos a cada semana estarmos piorando, estagnados. Não tem isso, irmãos. Então, terminamos o culto, vamos embora, anos de transformação. Então eu tenho que estar o quê? Melhorando. A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Eu tenho que estar melhorando. Eu não posso estar me afundando no mundo, me afundando em redes sociais, me afundando misturado com ímpio. Irmãos, ouça bem isso. Você nunca viu uma pomba com urubu. Você nunca viu uma águia com uma ave de rapina. Você não vê, irmãos. Não vê. Deus criou pomba para voar com pomba, urubu para voar com urubu, ave de rapina para comer carniça com ave de rapina. Então você não pode ver o cristão, ou o jovem crente, ou o adolescente, ou a criança, o homem de Deus, a mulher de Deus, com ímpio. Nós só nos misturamos com ímpio com uma visão, a mesma do Senhor. A mesma do Senhor. Você lembra os religiosos? Como que esse homem é profeta? Ele come com pecadores e nem lava as mãos. Então que Jesus disse: os são não precisam de médico. E se os... Qual era a visão do Senhor com respeito aos pecadores? Eles eram o quê? Doentes. Doentes. Eles precisam de mim, por isso eu estou entre eles.
Para quê? Para fazer o mesmo que eles? Para se vestir como eles? Falar como eles? Andar como eles? Comungar com eles? Ter comunhão com eles? Não! Para evangelizá-los, para pregar o reino de Deus para eles. Então essa é a diferença. Então alguns não querem isso, não querem. Então hoje nós temos crentes tais, crentes light, ainda usam o texto de Paulo. Não, eu faço de tudo, não, eu faço de tudo para ganhar alguns. Mas que tudo é esse aí? Eu faço de tudo o quê? Ele está falando da lei e da nova aliança. Da lei, até raspar a cabeça, Paulo raspou para ganhar alguns. Até falar de circuncisão, Paulo falou para ganhar alguns. Ali não fala de pecado, irmãos e irmãs. Amém, ovelhas? Então, ovelhas, sem transformação não há salvação. Preste bem atenção nisso. Eu no altar e você embaixo. Pregar não salva o Wilson. Não salva o Wilson. Pregar não salva. Eu disse a central, eu vou ministrar lá hoje. Inclusive, o pastor Valmir está aqui, vai ter que encerrar aqui, que eu tenho que ir para lá, que a missionária não está viajando. Eu vou ministrar a meus irmãos, pela graça de Deus, e vou para a central. Então ele vai encerrar o culto. Eu tenho dito para a central, 2025, para o nosso ministério, para o nosso. Não tem nada a ver com o outro, com os outros. Para o nosso. O nosso maior desafio não é ter coisas. Se você deseja ter coisas, eu só conheço uma maneira de termos coisas. É trabalhando. Trabalho. Tem outra maneira? É trabalhando. Tem que trabalhar para ter coisas. O nosso maior desafio não é ter coisas. Eu não quero testemunho no altar de coisas. Comprei carro, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu comprei minha casa própria, louvado seja Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. O nosso maior desafio não é ter coisas. O maior desafio em 2025, para o nosso ministério, no lugar onde nós pastoreamos, não é ter, é ser. Amém. Pense bem. Eu não creio que isso vai acontecer hoje. Pense bem se hoje fosse o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu digo a você, com temor e temor, com respeito a Deus, com respeito a você, ia arrebatar só o buquê da noiva. Só o buquê? Não, irmãos e irmãs. A noiva tem que estar pronta. É o último capítulo do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ela está pronta. Não me diga, irmãos e irmãs, que noiva está pronta. Não me diga, Jesus está demorando, Jesus está demorando. Pedro também disse isso, desde os dias dos nossos pais, que falam que ele vai retornar, não retornou. Pedro, tenha calma. Um dia para o Senhor, como se fosse 1000 dias. Piorou então. Senhor, como 1000, então está demorando muito mais. Aí depois o Senhor usa Pedro. O Senhor usa Pedro. Pedro entende isso, que na vinda do Senhor, muitos fugirão envergonhados. Irmãos, os de fora não vão fugir envergonhados. Vão pedir a morte. Mas a morte está presa. Não existirá mais. É o que diz a Bíblia. Quem está fugindo envergonhado? Quem está fugindo, irmão? Aqueles que pensavam que o arrebatamento, a vinda do Senhor, ou o céu, é um discurso utópico. É uma história isso. Isso não existe, irmãos. Não é um discurso utópico. Se você crê na Bíblia, por favor, não crê na Bíblia apenas para cura, milagres, sinais, maravilhas. Vou ficar rico, vou prosperar, carro do ano. Se Deus é comigo, tem que me abençoar. Se não abençoa, não é comigo. Irmãos, essa história aí, inventaram tudo isso. Inventaram. O princípio não é esse. Ovelhas, qual é o princípio? Eu quero que você guarde isso. Não esqueça nunca mais isso. E nunca diga que não ouviu. O princípio é João 3,16. Vamos recitar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele
que nele crer não pereça, mas tem o quê? Então diga, esse é o princípio. Vida eterna. Por quê? Se você acompanha a internet, vocês têm visto aí uma pastora ou bispa da Assembleia de Deus do Brasil, uma das maiores igrejas do mundo, que essa semana passada, com 52 anos, infartou e morreu. Pregou num dia e morreu no outro. Ela nunca iria imaginar, nunca, e nem a igreja é uma coisa linda, eu conheço. Eu não conheci o pastor Samuel, o filho, que é o líder. Eu conheci o pai, que é o filho da Assembleia de Deus. É uma das igrejas mais lindas do mundo. Eles compraram um templo agora, que vai ser a sede mundial, nos Estados Unidos, que custou apenas 236 milhões de dólares. Uma igreja milionária, riquíssima. Quanto que essa senhora, essa bispa, essa irmã, com os melhores médicos, sabe aonde era o hospital dela que tratava ela? Não sei nem falar para anunciar. O meu nome próprio? Albert Einstein. Nosso é o SUS. Albert Einstein. Quer dizer, de alguns aqui. É a UPA, o meu é a UPA. Eu não tenho plano de saúde. Graças a Deus, nunca fui em uma. Não houve necessidade. Nunca fui em lugar nenhum. Com 65 anos. Graças a Deus. Quando que ela iria imaginar que ela iria morrer naquele dia? E agora, irmãos? E agora? Nossa irmã está no Senhor. Então, nós precisamos entender, o nosso reunir, irmãos, o nosso reunir não é para buscar coisas. Me traga um texto bíblico. Não confunda a fé de Mateus, Marcos e Lucas com a fé da nova aliança. A fé da nova aliança é um dom do Espírito para crermos na palavra. Agora, Deus cura. Cura? Já provei isso. Eu tenho 3 mulheres, não mais em casa, só uma. Casaram e foram embora. As 3 estavam mortas numa UTI e Deus, pela oração da igreja, levantou as 3. Então sempre Deus cura. Deus prospera? Deus prospera. Amém. Deus prospera. Deixa eu passar um testemunho rápido. Eu estou sentado fazendo a segurança da igreja. É um prédio muito grande, tem que ter segurança. Nós não temos segurança, eu faço a segurança, alguns irmãos fazem a madrugada toda. É um lugar perigoso, de tráfego, etc. Botei a cabeça no volante do carro, se hoje é domingo. Passaram o ofertório da igreja para mim. Não dá para pagar a prestação do prédio. Falta X. O que eu faço? Orei e fiquei sentado. Parou um carro na porta da igreja, por volta de 8h30 da noite. Eu não conhecia o carro, deixei lá, dentro do carro sentado. Meu carro tem isso filme, não dá para ver ninguém dentro. Aí vi a pessoa desceu do carro e mexeu no cadeado, tentando bater com o cadeado para fazer barulho, porque viu meu carro. Aí quando eu olhei, eu conheci o irmão. Aí eu fui lá falar com o irmão. Ô meu irmão, como é que tá? Eu nem falei com o senhor, tem uns 3 anos que eu saí daqui, que não tem culto de noite, estou trabalhando de manhã, e estou numa igreja mais próxima da minha casa, a igreja cristã Maranata. Eu falei, eu casei nessa igreja, tem que haver uma união dela com a Assembleia de Deus. Quando era Maranata mesmo, agora vem em cima de Jesus. Foi mesmo, foi. O senhor pode abrir? Eu falei, posso abrir o portão. Aí vi a esposa dele também. Oh, que saudade do senhor. Amém, nós estamos aqui. O importante, vocês estão em Cristo. Nossa visão não é tribal, é de reino. Só existe uma igreja. Na Maranata, na Adventista, na Batista, na Universal, na Assembleia. Agora, ali dentro, essa igreja é visível. Visível. Mas quem pertence ao Senhor, aí, meu irmão, é invisível. Porque a igreja de Cristo, ela é invisível. Só quem pertence a Ele, o Senhor sabe. Então, não cabe a nós julgarmos a Bíblia. Amém? Então, estávamos indo para o nosso culto, e há 3 anos atrás, o Senhor disse assim: quem aqui tem uma causa de justiça? A igreja precisa de socorro, eu quero orar por vocês. Me ajoelhei no altar, os irmãos vieram, orei, e foram embora. E a causa saiu deles. Quando estavam dentro da igreja, para pegar o celular e fazer negócio de botar, não entendo disso, um bagulhinho assim para dizimar, Deus falou no coração dele, dizem eles, não. Vá, observe a palavra e dizime agora. Aí consultou a esposa disse, estou sentindo a mesma coisa.
vai encontrar com uma igreja aberta, não tem culto de noite, um missionário, vamos lá. Quando chegaram, está fazendo a segurança. Missionário, a gente queria e contou isso, queríamos dizimar. Então fica à vontade, abre a porta, vocês entram aí, no QTS tem esse negócio aí de Pix e tal, fazem aí. Fizeram. No outro dia, nós fomos ver o que estava faltando para pagar o aluguel, o prédio, foi o dízimo. O que nós temos dito a vocês nesse ano? O nosso desafio não é ter, é ser. Deus é um Deus que abençoa. Abençoa ou não abençoa? Mas o nosso coração não pode estar nisso. Todos vocês conhecem Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou cremos nisso ou não cremos. E todas as demais coisas vos serão o quê? Você percebe que elas são acrescentadas? Tem um princípio na velha aliança que é para velha e para nova. Deuteronômio 28. Todos conhecem. Se vocês me obedecem, as minhas bênçãos virão. Agora, olha a segunda palavra. E alcançarão. Olha a terceira, vocês. Mas se vocês me desobedecem, o chão será o quê? De ferro e o céu será de bronze. O que Deus quer? Deus quer obediência. Porque desobediência é pior, à luz da Bíblia, que pecado de rebelião. Nós não podemos, não por causa de bênçãos, estarmos em desobediência a Deus. Por que não? À luz de Efésios 2, existem os filhos da desobediência e existem os filhos da obediência. Irmãos e irmãs, amados de Deus, quem somos nós? Filhos da obediência. Nós estamos no mundo como carvalhos de justiça. Você conhece a parte B do texto? Para a glória o quê? Para a glória de quem? De Deus. Estamos no mundo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o desafio não é ter. O desafio é ser. Irmãos, é uma luta, hein? Ter, desculpa a expressão popular, ter é mole. Para os pregadores, então, ter é a coisa mais fácil que existe. Imagine você, eu tenho 5 mil membros. Não é que o pastor não trabalha. Ser pastor ou bispo, quer que seja, isso é um ofício, é trabalho, é sacerdócio. A ordem de Deus para o pregador, sabe qual é? Sabe qual é? Você vai viver do altar. Viver do altar. Irmãos e irmãs, mas não tem lugar nenhum enriquecer. É proibido. Ficou em silêncio, né? Porque nunca ouviu isso e lógico, nunca vai ouvir, nem televisão, nem rádio. É proibido. A não ser que eu seja um pregador e seja um empresário. Tenha vida secular. Mas se eu estou no altar, eu vivo do altar. Viver é uma coisa. Enriquecer é outra. Porque igreja, à luz da justiça, é entidade o quê? Filantrópica. É sem fins lucrativos. Todo dinheiro que entra tem que ser devolvido para a obra e obra social. Amém. Por isso é isenta de imposto de renda. Entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Eu não posso comprar uma mansão de 36 milhões. Esse dinheiro saiu de algum lugar. De onde saiu? É crime. Mas todos estão tranquilos, porque ninguém mais no Brasil mexerá com nenhum líder evangélico. Eu falo líder evangélico, líder de sistema. E por que não? Porque o próximo presidente da República só ganha no Brasil se os evangélicos fizerem aliança com eles e apoiarem. Não ganha mais nenhum, a não ser que haja roubo, fraude. Porque os evangélicos crescem muito. Eu faço 65 anos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu só ouvia isso: sou católico, sou católico, sou católico, sou católico. Essa é a religião. Quem não era católico era espírita. E quem não era espírita era católico e macumbeiro. Quem era católico da Umbanda. Havia essa junção das duas religiões. Hoje, irmãos, eu me assusto. Sou evangélico. O cara bebendo é evangélico. Está fumando é evangélico. Está dançando no tiro é evangélico. Está dançando no tiro é padre. Quanto que na nossa época o padre dançava tinto?
O padre é nome de respeito. Eu morava no interior, eu fui criado em sítio, Magé, com meu avô e minha avó. Sítio, fazenda. O padre, nós meninos, beijávamos na mão do padre. Era um homem de respeito, homem sério. Os pastores na minha época, na minha rua tinha um, pastor Crebe Moura, da Assembleia de Deus. Irmãos, quando ele chegava, os meninos paravam o futebol na rua para ele passar. Ô pastor, ele vinha abraçar os meninos, um homem de respeito. Irmãos e irmãs, hoje, se formos adjetivar esse nome pastor, dá ojeriza, dá vontade de vomitar. Todo mundo vê um pastor como adúltero, ou como ladrão, ou como malandro, por causa das redes sociais revelando tudo que está acontecendo. Irmãos, graças a Deus que eu não sou pastor. Eu sou o teu irmão. Posso ouvir um amém? Amém? Graças a Deus que eu sou ovelha de Jesus. Amém. Preciso tanto ser tratado como cada um está aqui. Então, eu sou apenas um homem tirado, como diz Hebreus, do meio dos homens, para falar de Deus a homens. É isso que eu faço. Agora, eu estou consciente desse púlpito, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, que pregar aqui de segunda a domingo, 20 anos, não vai me salvar. Você sabe qual é o maior desafio do altar? Vou dizer a vocês. O mensageiro e a mensagem seja o quê? Uma coisa só. Olha que desafio. Eu e o que eu prego ser a mesma coisa. É ou não é o desafio do Wilson? Irmãos, é ou não é um desafio? Isso é um altar. E o desafio para o átrio é que você não seja apenas ouvinte. Ó, ouvinte. Não, irmãos, já estudamos isso incansavelmente. A diferença entre ouvir e escutar. Você tem filhos em casa, eu também tenho. Olha para os filhos que te escutaram, estão bem. E olha para os filhos que só te ouviram, estão mal. Procure eles na igreja. Nasceram lá, procure eles. Não estão. Não estão mais. Por quê? Ouviram, mas não escutaram. Sabe como que Deus pediu a Israel para ouvir ele? É assim, ó, atentamente. Você tem que ouvir o Senhor teu Deus atentamente. Sabe como é que Jesus tratou disso nas parábolas do semeador? O coração que o ouve de bom grado. Sabe como João tratou isso nas 7 cartas em Apocalipse? Ouça bem isso. Não é quem tem ouvidos, não. É quem tem ouvidos para ouvir. Qual a próxima palavra? Ouça. Ouça quem? O Wilson? Não. É 1h30 aqui e 7 de lá fora. Como, irmão e irmã? Como que eu posso encher minha talha com 1h30 de culto? Como você pode encher sua talha com 1h30 de culto? É lá fora, irmão. Lá fora. Ouça bem isso com muita atenção. Depois em casa se debruce sobre isso. Promessa de perdão de Deus a Israel. Serve para mim e para você. Sabe o que ele diz? Depois medita em casa, Oséias 14:5. Ele fala assim: eu serei para Israel como orvalho. O que Deus é para nós como orvalho. Vocês sabem o que é orvalho, né? Amém. É o orvalho que rega o quê? Como orvalho. Agora ele vai mudar. Israel será para mim como lírio. Ouça isso, como lírio. Olha aqui, lírios. Se você buscar referência, vai cair em Lamentações. Ele pastoreia entre lírios, porque o lírio é simples, frágil, sensível. Esse é o lírio. Se você pegar um lírio, irmãos e irmãs, eu já fiz isso. Você puxa um lírio do chão com 2 dedos, você arranca o bichinho. Ele é sensível. Deus fala na nova aliança que nós somos vasos de barro. Agora, ouça o que ele diz. Mas Israel também será para mim como cedro. No mesmo versículo 5, como cedro. As suas raízes vão para onde? Para o fundo da terra. Sabe por que ele cita o cedro? Nenhum botânico entenderia isso. Nenhum botânico. Lírio e cedro não tem como. Lírio é lírio, cedro é cedro. Só que a figura aí é que é lírio na simplicidade e cedro na raiz. Se você pesquisar isso,
Você sabe quantos metros tem de raiz um cedro? Sabe um metro? 120 metros ou mais. Então, por que é como um cedro? Por quê? O que é raiz? Raiz é aquilo que ninguém vê. Irmãos e irmãs, vida espiritual é isso aqui? Está dentro do contexto, Hebreus 10:35. Temos que congregar. Mas vida espiritual, irmãos e irmãs, aos olhos de Deus, é a vida que nós temos em secreto. Imagine você, eu pulo aqui em cima, pulo para lá, pulo para cá, eu falo em línguas, eu pulo que não sei o quê, eu pulo para lá e eu grito aleluia, reverbero. Quando acaba o culto, milhares de pessoas, o cara é ungido. Quando que ele vai voltar aqui, essa gritalhada que se faz no altar para chamar aquele irmão? Não é isso. Verdadeiro Tiago. A vida espiritual é raiz. Ninguém vê. Ninguém vê. É a vida em secreto com Deus. Com Deus lá ajoelhado, enchendo a carga. Com Deus ajoelhado, orando como Daniel sem cessar, 3 vezes ao dia ou mais. Orando. A raiz o que crê? Crescendo. Ninguém vê, mas Deus vê. A pergunta é, nós somos lírios, mas temos raiz? Temos vida em secreto com Deus? Deus ensinou isso na oração, irmão. Quando orar, fazer o quê? Entrar no quartinho, fechar o que? A porta do quarto. Você pensa que é a porta do quarto? Não é a porta do quarto. Quando eu vou orar a Deus, se eu não fechar a porta do coração e da minha mente, eu não oro. Estou orando, ó Deus, daqui a pouco eu paro um pouco, minha cabeça viaja, o coração viaja, estou pensando em outras coisas. Por quê? Porque eu não fechei o quê? A porta. Fecha a porta. É você e Deus. Amém, irmãos e irmãs? Amém? Então, sem transformação não tem salvação. Irmãos, a transformação vem pela palavra. Amém? Quero encorajar os irmãos a ler esse ano Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 livros, lê grifando. Depois que você ler os 3, você vai entender João. Mas vamos ler João. Eu já estou fazendo isso, vocês sabem disso. Eu pedi a vocês no ano passado que lessem João 100 vezes. Porque o João é o livro que mais fala de Jesus e que apresenta todas as faces dele, como luz, como caminho, como água da vida. O livro de João é lindo. E depois você vai ler o livro de Atos. Irmãos e irmãs, ouça isso. O livro de Atos está assim, Atos dos Apóstolos, mas apóstolo tem Atos. Colocar dessa forma, que o livro de Atos são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Você vai entender logo em Atos 2, quando a igreja primitiva vai ser constituída aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Todos os elementos que vão ser usados ali, todos, para a igreja ser constituída. E qual é o primeiro elemento? Cumprimento de uma profecia. João 2. O Espírito encheu o lugar, o Espírito encheu cada um, uma língua de fogo pousou sobre cada um, e falava em outras línguas. Não é línguas estranhas, é língua materna. Já vai derrubar 90% do que o sistema ensina. Por isso ninguém mexe mais em Atos 2. Não mexa. Se mexer aí, se mandar esse povo ler o capítulo todo, eles vão descobrir que a língua é o quê? Materna, e não línguas estranhas. Idioma. Se mexer e eles verem isso, vamos ter problema. Porque ali nasceu o que eles chamam de pentecostal. E não nasceu aí. O que é pentecostal, porque fala em línguas, porque pula, e pentecostal não quer dizer isso. Nem neopentecostal também não quer dizer isso. A meu ver. Então, transformação é onde nós vamos entrar hoje. Presta bem atenção. Estou citando alguns textos. Vocês conhecem Hebreus 4:12, conhecem? Você está jogando o texto aí? Então vocês não estão vendo. 4:12, vocês conhecem, não conhecem? A palavra de Deus, ele é o quê? Vai aparecer ali. Matéria, Jeremias 23. O que a palavra é? Apareceu aí? Porque eu só vou abrir aqui nos textos de hoje. Estou só citando os textos. Ele é o quê? Por que ele é viva? Não é como você lê um outro livro.
Então, vou ler o jornal, fui ler. Vou ler Augusto Cury, fui ler. Vou ler Leonardo Boff, fui ler. Vou ler um filósofo, fui ler. Leia. Não vai para lugar nenhum. Ouvido e intelecto. Só. Vai ter conhecimento? Vai. Mas para lugar nenhum. O que eu tenho na minha Bíblia, escrito aqui na capa da Bíblia? No último dia de uma senhora morrendo com câncer, eu estou ao lado dela. Ovelha de São Caetano. Cabecinha raspada, sequinha na cama. Ela me abraça e fala: não chore não. Eu sei para onde eu estou indo. Escreva na capa da sua Bíblia. Aí pedi uma caneta, não tinha. Entrei com a Bíblia e anotei. A Bíblia, eu botei a Bíblia, falava baixinho. É o único livro que quando está sendo lido, o autor está presente. Eu chorava. Ouça, nunca leia a Bíblia sem estar em oração. Se você ler sem orar, você nunca vai ver nada. Esse livro é um livro para ser lido com tremor e oração. A Bíblia é a boca de Deus. Outro dia chega a notícia. Partiu. Para quem era o último recado? Para o Wilson. O último recado era para mim. Se o Senhor me leva, não sei o que vai acontecer com o altar. Porque ano não fica. Eu espero que os pastores que vão ficar, porque sem mim não fica. Eu sei que muitas pessoas amam a Ana, mas 70% da igreja respeitam por causa do marido. Eu entendo isso na palma da minha mão. Alguns na central, quando chegam, se não sou eu, pego o carro e vou embora. É sim. Se não respeita a Ana, não me respeita. Porque eu e a Ana somos um. É isso mesmo. Se eu não estou, ela está. É a Ela mesma é eu, coisa. eu sou ela. Não sei se você tem essa mesma visão. É, Você e sua esposa. É. Então, se você quer encontrar o Wilson, encontra ela. Amém. Quer encontrar a Ana? Encontra o Wilson. É assim. Com falhas, dificuldades, luta no casamento, 42 anos de casamento. Quer encontrar, encontra o Wilson. É. Esse é o nosso propósito diante do altar. Romanos 7, 1 ao 5. Se não foi padre que ensinou isso, até que a morte nos separa. Mas que eles nunca esqueçam que eles ficaram. Sabe por quê? Porque se eles mexerem alguma coisa aqui, se trocarem alguma coisa aqui, os irmãos fiéis à Bíblia vão partir fora. Voando. Acabou. Nós somos pouquinho, aqui é pequenininho, é bem simples, é alugado, a central é 8 vezes maior que aqui, mas todas as ovelhas que congregam comigo, com a Ana, com o pastor Valnei, com a Vânia, a irmã Vânia, com todos os pregadores, com todos, que eu esqueço o nome deles, sabem que o que nós lemos aqui foi Deus que mandou ler em cada culto. Não abre o culto com nenhum texto, a não ser esse. Dispõe-te e desce a casa do oleiro. Não quero brincadeira na minha casa. E lá ouvirás as minhas. Não é dinheiro, 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 casamento, mulher, namorada, prosperidade, riqueza. Isso não é palavra. Isso não é Bíblia. Bíblia é Evangelho. E o princípio é: se o Senhor voltar hoje, todos nós que estamos aqui seremos arrebatados. Todos nós estamos aqui. Se o irmão hoje, ele nem sabe, se ele fechar os olhos, eu posso o enterro dele de cabeça erguida, não para mentir. Eu sei que ali morreu um salvo. Amém. E por quê? E por quê, irmão? Porque ele é bom, porque ele tinha. Não. Porque ele estava se esforçando, como todos nós, para fazer a vontade de Deus. A meu ver, essa é a visão. Agora, irmão, Hebreus 4:12, ele é viva. Por que ele é viva? Porque o Deus dela é vivo. Você está vendo sua Bíblia aqui? Você conhece João 1, 1 e 2. Não é? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez o quê? Carne. Quem é o verbo se fez carne? Então, Jesus é o que? A palavra. Eu posso dizer assim, quer ver? Porque as minhas palavras dizem assim:
desponte e desce. Eu posso dizer isso com as minhas palavras? Não posso. Mas por que Jesus dizia assim? As minhas palavras. Ele não dizia as palavras de Deus. Dizia o que? As minhas. Porque Ele é a palavra. E o verbo se fez carne, ele em João, do 14 ao 16. E habitou entre nós cheio de graça e verdade. Por isso que ele dizia as minhas. Porque ele era a própria palavra encarnada. O verbo era Deus. Amém, ovelha? Amém. O Logos, o Escrito, o Rema, a vida. Amém. Lembra que ele disse aos saduceus, duas religiões, fariseus e saduceus. Qual era o erro dos saduceus? Já houve ressurreição, não haverá ressurreição. Foi perguntar a Jesus: haverá ressurreição? Jesus disse lá no versículo 29 de Mateus 22: errais, não conhecendo as Escrituras, e nelas o que? Poder de Deus. Poder de Deus. Nelas, o poder de Deus. Irmãos e irmãs, se a talha estiver cheia, você sabe que a nossa boca fala do que nós estamos. Só vamos falar de Deus. Só vamos falar de Jesus. A nossa linguagem, a nossa fala será a linguagem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, você conhece Efésios 6? Não conhece? É ali que revela a nossa armadura, que na verdade é a armadura de Deus sendo posta em nós. Amém? Qual é a última peça da armadura? Vocês sabem? Hein, irmãos e irmãs? Me ajude aí, liga a espada do Espírito. De que é a espada? A luz de Hebreus 4:12, que está na tela, ele vai fazer uma analogia com a palavra, com uma espada, a espada mesmo. Porque a minha palavra é como uma espada, o quê? De quê? Irmão, como que uma espada, a espada do zorro, pronto. Como que uma espada tem como entrar em mim com um gume só? A espada entra alguém com um gume só? Não, irmãos e irmãs. Entra com os dois gumes. Por isso que ele está dizendo isso. É como uma espada. Quando entra em você, entra com dois gumes. Vai despojar o velho homem e revestir do novo homem. Porque quando uma espada entra em mim, só entra na minha carne. Ó, a palavra que apareceu em Hebreus 4:12. Você entende isso? Ó, 4:12, Hebreus. Ó, ela é o que? Viva. Por quê? Por que ela é viva? Porque o Deus dela é vivo. Ela é mais o quê? Não, ela é viva o quê? Eficaz. Mateus 22:29. Ela tem o quê? Poder. Poder o quê? Parada, fechada. Não, eu tenho que falar. Se você pegar os profetas menores e os profetas maiores, os que iam falar mais, o que foi que Deus fez com os três? Isaías, Jeremias, Ezequiel, colocou na boca deles a sua palavra. Nos profetas menores, ele não fez isso, porque iam falar menos. Então, a palavra de Deus tem que estar hoje na nossa boca. A talha cheia, e falando não de Bahia, de vitória, da vida dos outros, não, falando de Deus. E se a talha cheia, as palavras de Deus não voltam vazias. Sai da boca de Deus e prospera. Ouça bem isso. Vocês conhecem, ainda não sai de Jeremias, né? Vocês conhecem o princípio, oh meu Deus, o princípio da sarça? Conhece? Bem, a sarça ardia e não queimava. Domingo vamos falar sobre isso. Moisés olhou e disse o quê? Puxa, sobrenatural. Vou me aproximar para ver o que está acontecendo. De dentro da sarça saiu uma voz. Foi ou não foi? O que saiu lá da sarça? Descalços. Irmão, vamos tocar nesse assunto. Vamos aprender domingo que vem, se Deus permitir. Quanto ensinamento tem aí? O prédio está vazio, é um prédio como qualquer prédio.
mas ele foi separado para Deus. Amém. Então, o que é feito ali naquele prédio, que é igual a esse prédio, visivelmente, não pode ser feito aqui. Não pode não. Que não é sorveteria do xingador de palavrão ali. Amém. O prédio aqui foi separado para quem? Para Deus. Terra Santa. Nada do que desagrada a Deus pode ser feito ou falado aqui dentro. Amém. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas é o desafio. Porque quando você tem talhas vazias, ou talhas com dor, tem fofoca, mexerico, irmão machucando o outro, agredindo o outro, é líder gritando com não sei quem, e querendo mandar nos outros. Isso tudo é carne. Deus não está recebendo nada. O princípio da obra é regido pelo amor. Amém. Amai-vos uns aos outros. A obra é essa. Meu irmão, você faltou por quê? Vem cá. Vamos conversar em amor. Em amor. O princípio da obra é amor. Não é grito, não é briga, não é pisar, se exasperar, jogar ira para fora. Isso é coisa de incrédulo, mundano, de carnal. A obra não é assim. Então, descalça os pés. Se nós entendemos isso, vamos estudar isso. Porque os nossos pés têm que estar calçados na nova aliança, não com isso lá de fora. Calçados com o quê? O evangelho o quê? Da paz. Por quê? Como formosos são os Seus pés. daqueles que chamam-se o quê? Coisas novas, coisas boas. Irmãos, como que nós como igreja temos que aprender? Só que a Bíblia está aí, não dá tempo. Não dá tempo. Se eu tenho todos os irmãos domingo na igreja, eu tenho que fazer minha campanha. Como é que o dinheiro vai vir? E o envelope, eu tenho que falar de fé, porque o povo quer ouvir isso, a situação está difícil, e as coisas estão piorando, irmão e irmã. O que eu sei, e eu creio que vocês também creem, é que eu confio em Deus. Meu coração confia em Deus. E nada poderá acontecer com Wilson, se Deus não permitir. Nada. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Você recebe isso? Amém. Então, confia nisso, esqueça o resto. Confia e entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais, Ele fala. Então o que é a espada? Ela penetra. Vive e eficaz. Agora, olha só, a palavra-chave. O que vem agora? Mais cortante que qualquer espada. Cortante de uma espada. Ele é mais que uma espada de dois gumes. Por quê? Qual que ela faz? A palavra agora. Penetrante. A espada vem só até a minha carne. É apenas uma figura para entendermos. A espada, que é a palavra, ela é penetrante, penetra. Olha onde ela vai. Separar o quê? Aonde a outra espada não chega. Irmãos, alma tem que ser tratada. Amém. Alma sou eu, que eu quero, meu ego. Espírito é o elo que Deus colocou em mim e você. Eclesiastes 12, 7. Você vai ver o que é a morte. A carne volta ao pó que era, como era, e o espírito volta ao pó. O que é espírito? É fôlego de vida. Não foi isso que soprou nas narinas de Adão? Mas Adão passou a ser o quê? Alma vivente. Esse é o primeiro homem. Coríntios 15. O segundo homem não é alma vivente, irmãos e irmãs, é espírito vivificante. E os demais homens também, espírito. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. Porque Deus é espírito. Que as suas palavras são espírito. Que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Espírito, irmão. Espírito. Mudou tudo. Ovelhas, mudou. Então ele é o que? Penetrante. Então não pode voltar a palavra. Mas fala do dinheiro, fala da oferta. Tem gente não dizimando, tem gente não ajudando. Como é que vai pagar? Como é que vai fazer não sei o quê? Irmãos e irmãs, se você é cristão, é do Senhor, como eu sou, com 44 anos vou fazer em Cristo, eu nunca deixei de dizimar e ofertar. Nunca deixei. Mas teve meses que eu deixei no dízimo de Deus. Estou confessando. Não conto isso a ninguém. Na central nunca falarei isso. Tem muito mexeriqueiro. Aqui eu sei que não tem.
Então, eu mexi no dízimo de Deus. Sabe o que eu fiz? No outro mês, peguei um dobro para dar. Deus me repreendeu. Não recebo. Não tem dízimo em dobro. Eu não quero dinheiro, eu quero o quê? Fidelidade. Eu não quero sacrifício, eu quero o quê? Obediência. Aí eu aprendi. Não é para mexer. Então, quando. Ó, isso aqui não é que Deus não deixa você nunca ver excesso de mim. Não é estratégia de fazer dizimista também. Você já me conhece há mais de não sei quantos anos. Recebi meu pagamento. Não compro uma bala. Não olho nem o caderno das contas. Se eu olhar, já foi. Vai tudo. Tiro meu dízimo no envelope e guardo. Amém? E dizimo. Porque se eu disser assim, ao poder das palavras, meu Deus do céu, recebi 4 mil reais. Esse dinheiro não vai dar para nada. Dinheiro não tem orelha, mas ele ouve. Não vai dar não, hein? Porque ele ouve. Dinheiro não tem orelha, mas dinheiro ouve. Se eu disser não vai dar para nada, ele ouve. Se eu tirar o meu dízimo e disser, com esse aqui, Deus vai suprir a minha necessidade. Vai acontecer um milagre. Por causa do poder das palavras. Isso aqui não estou fazendo digressão na pregação e entrando em dízimo para fazer dizimista. Eu não preciso fazer isso. Se vocês são do Senhor, como eu sou do Senhor, na hora que recebemos, nós já sabemos o que? Separamos o que pertence a Deus. Amém? Então, a palavra, ela penetra, separa a alma e o espírito. Que ela está fazendo o quê? Fazendo o quê? Despojando. E o outro lado é o quê? Revestir. Não vi um amém. Vocês entenderam? Então vocês percebem que eu já fiz a pregação. Abrindo a pregação. Amém? Agora eu vou passar rapidamente mais 3 textos sem abrir. João 2, já sabe. Encher o quê? Um mês. Qual é a data de hoje? 1 mês e 9 dias. Passaram-se já. O ano vai voar. Vai voar o ano, irmão. Deus está reunindo o tempo. O ano vai voar. O ano passado voou. Vai voar. Vai todo mundo aqui ficar velho. Vai pelo branquinho. Só um dente para morder a sogra. Para abrir a coca, né? Tem que abrir a coquinha, né? O tempo está voando, então tá voando. 1 mês e alguns dias passados. Rápido ou não é rápido? Eu pergunto a vocês. Desde a virada do ano, qual o tema? Transformação. Com a salvação encher a casa. Eu pergunto a você, quando nesses dias já estão retidos aqui em nós? Quantos já retidos? Porque não pode ser só no culto. Tem que ser lendo em casa, estudando. E quantos está aqui dentro? Bem, essa é a primeira pergunta. Segundo, orar se necessário. Pegamos como modelo Daniel. Porque só 2 homens na Bíblia recebem o elogio do céu, como Daniel recebeu. O primeiro é Jesus, batido nas águas. Esse é meu filho amado. O segundo é Daniel, homem muito amado de Deus. Mais nenhum. Por que era homem muito amado? Era um homem que tinha vida com Deus. Daniel na terra era os olhos de Deus para as visões e a mente de Deus para os sonhos. Que coisa maravilhosa. Ele orava 3 vezes ao dia. Cercava o dia todo, em comunhão com Deus. Daniel. E orava como? Veja a oração de Daniel depois em Daniel 6. Como que ele orava? Ele orava dando graças. Em direção a Jerusalém, se cumprindo um salmo, orai pela paz em Jerusalém. Então, oração, pergunto a vocês, estudamos isso, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Esse é o segundo texto. Porque quando nós oramos, não nos enchemos de nada. Eu tenho repetido, quando nós oramos, nos esvaziamos do nosso maior inimigo, que não é o diabo. Nos esvaziamos de nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo. Me traga um texto bíblico. Diz que ele é o nosso adversário. Ele é das trevas, nós somos da luz. Ele é condenado e para nós, Romanos 8:1, não há mais condenação.
Amém, ovelhas? Amém. A diferença é muito grande entre nós e eles. Olha a autoridade que nós temos sobre ele. Resista a ele. Ele vai enfrentar você. Não. Ele vai fugir. Por quê? É uma referência de um salmo. Aos seus anjos faz vento, mas os seus ministros Labareda de fogo. ele foge. Sai de baixo. Nós resistimos como? Pelo conhecimento da palavra. Quem nos ensinou isso? Jesus, Mateus 4. Ah, mas está escrito. Jesus, não é assim. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele deixa o Senhor na tentação e os anjos aparecem no deserto para servir Jesus. O medo é comigo e com você. Ele foge e os anjos vêm nos servir. Por que vêm nos servir? Porque a Bíblia diz que os anjos ministram na terra em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E por que anjos? Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre trabalhou com anjos. Existem anjos. Não vai você entrar na doutrina de outro que é chamando anjo. O nome que tem todo o poder é o nome de Jesus. E os anjos recebem ordem para ministrar. Nós não falamos em anjo. Ô Senhor, deu ordem aos seus anjos, amém. É anjo, anjo, anjo. Tem anjo nenhum, fica falando isso. É Jesus. Esse nome tem poder. É o nome que está acima de todos os nomes. Então, e qual é o terceiro texto? Salmo 28. Você pode ler do 16 ao 18 depois em casa, já conhece. Primeiro diz que o Senhor é a força do seu povo. Depois diz que o Senhor é a minha força. Força do seu povo e a minha força. Então digo, o Senhor é a minha. Vocês estão em jejum? Não. Então vamos lá. O Senhor é a minha força. Melhorou. Mas quando eu pedir para falar alguma coisa, vamos falar como na Assembleia de Deus, amém? Porque eu fui assembleia, vocês sabem, né? Um dia eu vou dar uma de assembleia aqui, você vai ver como é que é a assembleia. Vamos lá então. O Senhor é minha força. Vamos lá. O Senhor é minha força. Eu tenho que reverberar a voz. Se não reverberar, não é assembleia. Eu sei, irmão, eu fui de lá. Se é aleluia, não pode ser aleluia. Você o quê? Aleluia! Eu tenho que reverberar. Eu estou na unção, né? Eu estou brincando com os irmãos. Estou falando que eu fui. É assim mesmo. Não é? Cada culto eu tinha que botar essa lomba nas costas. Cada um tapa. Os irmãos vão se abraçam. Olha, eu sou bem. Salombas aqui, que não era salombas na época, era um negócio chamado assim, embraço sabiá. Eu tinha que botar nas costas. Amém? Então diga assim comigo agora: ano de transformação. Encher as tábuas. Orar sem cessar. O Senhor é a nossa força. Irmão, não vai dar tempo de eu sair cedo, não. Quem vai ter que vai ser você. E eu fico para encerrar. Aí você faz, segura, por favor. Está chegando a mensagem, tudo bem? Então o Senhor é minha força. Amém? Eu quero trabalhar alguns pontos sobre transformação hoje com você. Preste bem atenção, que agora é a mensagem. Eu estava só conversando para aquecer o nosso coração com uma sarça. Glória. Irmãos e irmãs, essa sarça é a figura da igreja. Sabe o que Deus diz? Nunca falte fogo no teu coração. Levítico, nunca falte fogo no altar. Sabe o que Isaías diz? Que a igreja é a lareira de Deus que ele incendeia. É isso mesmo. Irmãos, o que saiu da sarça? Uma voz. De quem era a voz? Se nós somos a sarça de Deus, o que tem que sair de nós? Vamos aprender no domingo juntos. Amém? Eu e você com o nosso Senhor. Amém, irmãos e irmãs? Vamos entrar agora, João 2,7. Joga aí, vamos ler então aí, para facilitar mais rápido. João 2,7. Diz o que? Vocês podem ler em voz alta? Eu lhe disse, enchei de águas raras, e eles as encheram totalmente. Encher o quê? Totalmente. É ou não é um desafio? Encher o quê? Total? Por que é um desafio? Porque já era, atendendo o tempo decorrido, como diz Hebreus, o tempo decorrido que nós temos em Cristo, essa talha, ela vai estar o quê? Transbordando. Vai agora um pouquinho mais, não sei se antes ou depois, que eles vão provar na frente um pouquinho. Vê se é o 9. 9A.
Isso. Lê o 9A agora, por favor. Tendo este sábado voltado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se nem sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o olho. Para saber que a água tinha sido transformada em vinho, tiveram que fazer o que com a água? Experimentar, provar. Ouça isso com muita atenção. Eu posso dizer que minha tela está cheia, você pode dizer que a sua está cheia. Agora, Deus vai permitir que sejamos o quê? Provados, experimentados. Porque quando nos experimentarem, é que nós vamos saber. E aqueles que estão sendo usados para nos experimentar, se nós somos ainda água ou se nós somos o quê? Vinho. Irmãos, você sabe um sinal que eu acho muito engraçado? Sinal é quando o crente começa a faltar os cultos e a família não é cristã. Aí eles cochicham assim: ih, rapaz, tem alguma coisa errada ali. O que foi? Mãe não está indo na igreja, pai não está indo, meu irmão não está indo mais, o levita não está indo mais, o do coral, irmãos, assim. Até eles sabem que alguma coisa está errada. Por quê? Porque eles sabem que é um princípio domingo que o cristão não falta o quê? O culto, a igreja. Até o católico sabe disso. A meu ver, amém? É um princípio. Então, quando eu sou provado, quando eu sou experimentado, vou te contar uma coisa. Todo carro tem ponto cego. Você olha, aqui no retrovisor, aí não vê ninguém, dá seta, entra. Quando entra, volta, leva um maior susto, porque viu o carro. Eu saí daqui domingo, foi na segunda-feira. O cara me xingou tanto, xingou. O cara não aguentava um tapa. Ele parecia, se moesse ele, a carne dele, não fazia um pastel, seco. Ao meu tamanho. E xingou. Falei: não, Deus, eu preguei ontem. Se eu falar alguma coisa, se eu gritar aqui, que essa é a minha vontade. Agarrar pelo pescoço, torcer igual peru. Mas se eu fizer isso, prova o quê? Que a água. Que nós não entramos nesse ponto ainda. A água é a palavra, não é? Mas tem que ser transformado o quê? Em vinho. E o que é vinho? Doutrina. Porque a água pode estar aqui, mas não foi o quê? Transformada, hein? E quando é transformada? Quando a prática da palavra. Quando eu pratico, ela vira o quê? Vinho, vida, alegria e doutrina. Vamos entrar nisso ainda. Então eu tive que ficar quieto, dirigindo. Imaginei um cara frouxo, um cara desse tamanho, eu quietinho, meu pai. Porque todo carro tem ponto cego. Quem dirige aqui, não é verdade? Não tem ponto cego, irmão? E isso está dentro do meu esboço no ano que vem, que às vezes a vida espiritual é a mesma coisa. Tem ponto cego. Não estamos vendo com nitidez. Por isso que acontece os acidentes da vida. Porque não estamos vendo com nitidez. Mas vamos voltar para cá então. Então foi experimentado, não foi isso? Então assim também vamos ser o que? Experimentados. A meu ver. Entenderam até aí? Bem, então diga assim comigo: sem transformação não há salvação. Todos concordam? Agora preste bem atenção para não entender errado. Então tem alguma coisa errada na minha vida, na sua vida. Pô, então eu não estou salvo. Irmão, não estou dizendo isso. Por isso que o ano é ano de quê? Transformação. Amém? Aí eu estou em cima da árvore escondido para ver Jesus passar. Jesus para embaixo da árvore e diz: Wilson, desça depressa, porque hoje me convém morar, me convém pousar na sua casa. Primeiro, casa ali, era casa mesmo, diz aqui. Aí vai aparecer casa depois. Ó. Agora, depois que aparece a casa, entre uma casa e outra casa, ele diz alguma coisa: hoje chegou salvação nesta. Por quê? Porque ele desce se arrependendo. Senhor era Zaqueu.
já chamando ele de Senhor. Já leu o que diz em Coríntios? Ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo trabalhando ali. Porque ele não trabalha depois do Pentecostes, não. Ele trabalha desde Gênesis 1. Gênesis 1. E o Espírito Santo parava desde Gênesis 1. E encerra com ele. Apocalipse 22. O Espírito e a noiva. É ele. Sempre ele trabalhou. Aí Zaqueu desce falando o quê? Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado, eu restituo. Ó, está arrependidão. Eu dou 4 vezes. Não precisava, devolvo o quê? Não, eu dou 4. Porque ele encontrou o quê? Ele encontrou a pérola. Irmãos, quem encontra a pérola preciosa que é Jesus, compra o terreno. Compra o terreno. Jesus é a pérola. Jesus é a nossa vida. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o autor, consumador da nossa salvação. Quem encontra essa pérola, compra o terreno, é tudo meu. É tudo meu, compra o terreno. Então, ele resolve restituir tudo, amém? Casa a casa. Casa agora é nesta salvar. Então, se eu estou errado, é ano de quê? Transformação. Vou arrumar a vida. Amém? Você não pode esquecer o que Isaías disse a Ezequias. Arruma a tua casa, que você está enfermo da mãe. Hoje, meu irmão. Ninguém sabia que Ezequias estava enfermo, mas Deus sabia. Deus sabia. Agora você, olha o poder de Deus aí. Olha o poder de Deus. Você conhece o texto? Quando ele fala arruma a tua casa ali, era a vida mesmo. Se você for estudar Ezequias, posteriormente vai ter problemas, como teve antes, mostrando todos os segredos, os tesouros do reino ao rei de Belial. Ele não arrumou a casa. Mas Deus acrescentou 15 anos a ele, porque ele disse a Deus, lembra-te, né? Lembra-te como eu vivi. E Deus foi assim, acrescentou 15 anos. Mas o que eu aprendo ali? O que eu aprendo ali? Eu não vou ter esse privilégio. Não tenho esse privilégio. Deus sabe, vou morrer daqui a uma semana. Aí Deus envia um anjo para mim e diz assim, arruma a tua casa, você vai morrer daqui a uma semana. Eu começo a orar, me consagrar, a menino papo de perdão, aí peço perdão a ele, dou um beijo no meu irmão, me perdoa, irmão Assis, eu tal, puxa, agora eu posso ir, Senhor. Irmãos, não é assim. A casa tem que estar arrumada, não por causa da morte que eu vou morrer. A casa tem que estar arrumada, que tem que estar arrumada. Não tem outra saída. Você é cristão, é de Deus, teu corpo é de Deus, é tempo do Espírito Santo. Nós somos a noiva, somos a igreja. Ele é o dono da nossa vida, a nossa casa tem que estar sempre arrumada. Então tem alguma coisa errada na minha vida. Glória a Deus, porque é ano de transformação. Eu vou estar aberto ao trabalhar no Espírito de Deus, para que isso se arrume. Estão comigo aqui? Amém. Vamos lá agora com a mensagem de hoje. João 3,5. Vou abrir não, a gente vai jogar aí. Vocês vão ler hoje, hein? Eu vou só ouvir, tá bom? Voz alta, hein? Abriu? Vem em voz alta. Quer apagar a luz? Fica melhor para mim? Tá legal aí? Então, se apagar a luz também, alguns irmãos dormem. Irmãs não, mas irmãos dormem. 3,5, vai. Vem em voz alta. Ó, presta atenção. Por que 2 vezes? Por que 2 vezes? Você está entendendo isso ou não? Não havia necessidade. Ele quer chamar a atenção de quem? Você tem que entender com quem ele está falando ali. Com quem? Com quem, irmão? Nicodemos. Agora, quem é Nicodemos? Mestre da lei. Que estudou com quem? Gamaliel. Agora, com quem ele está falando agora? Esqueça Nicodemos, com a igreja. Não tem nada a ver com o mundo, não. Mundo nenhum. É a igreja. Em verdade, digo a vocês. Ouça, eu estou dizendo a vocês, como disse a ele. E o que é que ele vai dizer? Ó, aí tá bom. Vamos lá. Água. Ó, o que os pregadores fizeram.
disseram, batismo nas águas. Não é assim que a maioria pensa? Vai nascer de novo. É assim ou não é? Irmãos e irmãs, não tem um texto bíblico. Irmãos, por que eu batizo? Por que sou batizado? Por que eu batizo? Jesus disse no batismo dele: João, me batiza. Porque tem que se cumprir em mim o que? Toda a verdade. Isso é o batismo. Você se batiza não para ser salvo. Você se batiza porque já está salvo. É para se cumprir toda a verdade. Eu estou salvo. Porque se alguém perguntar para você assim: você é da igreja? Sou há 10 anos. Você é batizado nas águas? Não. Ah, você é crente em nada. Nem batizado é. Não quer compromisso nenhum com Deus. Quem não se batiza, quem não trabalha, quem não serve, quem não evangeliza, não quer compromisso. Quer frequentar a igreja como muitos frequentam. É bacana. É melhor que a católica. Porque não conhece ainda a católica carismática. Quem vai na católica carismática, os padres pegam muito mais que muitos pastores. É linda as amizades. Tinha um padre chamado Padre Léo. O cara era muito engraçado, muito hilário, mas tinha revelação de Deus. Infelizmente, Deus sabe por quê, morreu com câncer no intestino. Esse padre, porque quando eu vi o enterro, que eu soube da notícia, eu fui olhar, eu vi com a mensagem dele: meu Deus, onde esse padre prega? Todo mundo fala que esse padre prega muito. Então, a igreja carismática é como a evangélica. Amém. Você... Irmãos, o céu para mim vai ser uma surpresa. A nós. Muitos que pensavam estar lá, tenham cuidado, porque pode não estar. E muitos que nós, como cristãos juízes, julgamos não estar, pode estar. Irmãos e irmãs, só existe um ministério dentro da igreja. Deu 5. 5. 9 dons, 5 ministérios. Mas tem um que ele não deu e não dá a ninguém. Tiago diz isso. Juiz. Olha como diz o texto: só um é juiz. Só um. Quem é ele? Jesus. Eu. Sabe como é que Paulo trata isso? Não julgueis a ninguém antes do tempo. Porque Deus muda, transforma quem Ele quiser. O que eu faço com o fraco na fé, com quem está errado? Eu vou à luz de Romanos 14. Acolhei o termo da fé. Não para discutir opiniões. Quem és tu que julga o servo da lei? Deus tem poder para sustentar ele, para que ele não caia. E se ele cair 7 vezes, o levantar é de Deus. Irmão, aí sim eu queria aplaudir Jesus com você. Deus é levando o homem. Ele levanta o homem. Meu Deus, quem está comigo aqui? Glória a Deus. Então vamos entender. Eu estou ali, para não perder. João 3,5. João 3,5. Então, água é palavra. O que aparece agora? Espírito. Aí tem informação atrás do versículo. Irmãos, o Espírito de Deus não trabalha com nada. Eu digo nada com temor. Com nada a não ser com a palavra. Do invite nada aqui. Show, festival, pula para lá, pula. Eu estou falando isso há quase 30 anos. Na igreja um pouquinho de gente, a central com 400 irmãos, um pouquinho de gente. Não temos prédio, não tem dinheiro, não estou em televisão. Irmãos, eu já disse a vocês, não mudo a palavra. Amém. E por que eu não mudo? Porque diz a Bíblia que piedade não é fonte de lucro. É isso. Altar à igreja não é pagar dinheiro. Isso é empresa, isso é atacadão, isso é oeste, falar São Paulo, drogazil. O nosso reunir tem um princípio, Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com quem? Não é com Deus, não, é com o teu. É com o teu. Agora, como que diz a nova aliança? Que nós vamos nos encontrar com Deus? Sim, Paulo diz isso, Coríntios 2. Eis que vos tenho preparado como uma virgem pura. Para se encontrar com só o quê? Aí muda, não é Deus, é esposo. Por que esposo? Porque João 2 é uma figura do
do que vai acontecer. Casamento. Irmão, João 2, Jesus foi convidado para um casamento. Ali uma figura. O que prova a água é uma figura. O noivo é uma figura. A água é uma figura. A talha somos nós. Talha de pedra. Por que de pedra? Vamos estudar isso. Amém? Agora ouça isso. Leia João 2 todo e procura a noiva do casamento. Ela não está. É uma figura. A noiva não está no casamento, mas a noiva está aqui. Amém. Já viu Isaías 57? Eu habito no alto, na eternidade, num santo lugar. Agora, ouça bem isso. Está no tema do domingo que vem, no ano de transformação. Mas também habito com você, contrito de coração e quebrantado de espírito, para vivificar o teu espírito. Sabe o que é vivificar? Tornar a dar vida. Não é o que Deus vai fazer conosco? Porque ser cristão não é ter, é ser. Um irmão visitou a igreja, muito próspero, lá na sede. Aí eu disse que estava usando o carro da minha filha e que eu estou sem carro. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é muito desorganizado. É um pastor, não tem carro. Ele não sabe que eu vendi um carro para pagar algumas coisas da obra, para a obra de Deus. Mas ele já sai tecendo jejum. Aí depois eu soube de onde ele veio. Porque de onde ele veio, só o carro do cara constrói aqui. É 300 mil. A casa do cara compra a central e constrói aqui de 30 milhões. Irmãos e irmãs, ouça bem. A decisão é sua, não é minha não. É sua. Lê depois João 10 todo. Todo. Diz assim. E o mercenário que não é pastor. Você tem que entender isso, hein? O mercenário que não é pastor. Fugir dele. Aí você busca a referência, vai cair em Judas. Pastores que a si mesmos se apacentam. Se apacentam. Comem da gordura, mas não apacentam as ovelhas. Está reservado para vocês a negridão das trevas. Aí você busca a referência, vai cair em Mateus 7. Esse é duro, hein? Eu e Jesus, você demônio, curei enfermo, figura de milagre. Sabe qual é a palavra-chave ali? Nome. Ele não sabe não. Eu não sabia que tudo que eu fiz, e eu fiz porque eu usei o nome. Ah, o que eu vou ouvir, não conheci você, moço. Como, Senhor? Apartai-me de mim. Nunca te conheci. Se você acha que eu com 65 anos, de onde eu vim, conheço tudo isso, Deus me tirou, eu não saio não, eu fui tirado com mãos fortes por Deus. Tem ninguém que sai de lá, lá tem tudo, poder, fama, dinheiro, tudo, só Deus está arrancando. Você acha que eu vou brincar com isso aqui? Só por causa de dinheiro e depois ouvir isso do meu Deus? Nunca. Sabe o que eu quero ouvir dele? O que vocês também querem ouvir. Depois veio 2 textos, Mateus 23, Mateus 24. Sabe o que ele diz? Vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde quando? Da fundação do mundo. Quem deseja ouvir isso? Bom, se desejamos ouvir isso, então vamos seguir as 7 cartas lá de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito Santo diz. Temos que aprender a ouvir Deus. Pois ele entra lá em Hebreus 3, não endureçais o vosso coração, quando o Espírito Santo falar com vocês. Amém? Então vocês entenderam aqui? A água aí. Então o Espírito trabalha com a palavra. Leia o restante, por favor. O que diz aí? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, encerrou aí, encerrou? É Espírito. Amém? Então, o nascimento, que ele se refere aqui, é um novo nascimento. Eu sempre falo isso com vocês. Como que a vida física começa? Começa o que, irmão? Com o nascimento. Não começa? Como que a vida espiritual começa? Com o nascimento. Amém? Dá para jogar Efésios 2:1? Olha só. Vamos você ver Efésios 2:1.
Pode ler em voz alta? Ele nos deu vida, estando nós mortos, nos vossos Irmão, delitos e pecados. nós estávamos mortos? Não. Estávamos vivos. Física. Estávamos mortos porque espírito. Aí depois você entra em casa em Romanos 5. Para você ver. Mortos. Adão nos matou espiritualmente. Amém? Então ele vos deu o que? Vida. O que é isso aqui? Novo nascimento. Então, espiritualmente, nós passamos pelo que nós chamamos na teologia da primeira ressurreição. Diga assim: ele me deu. Então você está morto. O que é salvação? O que é conversão? Não é uma iniciativa daqui para o céu. Conversão é uma intervenção do céu para a terra. Ele converte. Quem trata muito bem disso é Ezequiel. O que ele faz? Ele muda o coração. Tira de pedra, coloca um de carne. Mas não basta apenas isso. Tira o espírito, coloca um espírito novo. Mas não basta apenas isso. E depois coloca o seu espírito. Por quê? Porque Deus sabe quem somos nós. Temos duas naturezas, uma interior, uma exterior. À luz de Paulo aos Coríntios, o que ele diz? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Duas naturezas. Como que o Paulo trata isso em Gálatas 5, do 16 em diante? Porque a carne e o espírito, duas naturezas, interior e exterior, são que opostos entre si. Opostos. Há uma briga contínua entre a carne e o espírito. Amém? Vamos então agora a João 2,9a. Não, estou aí, perdão. 1 João 5. Vamos ver agora então água e espírito. Água é a palavra e o espírito é o espírito do Senhor. Amém? Vamos ver o primeiro sinal do novo nascimento. 1 João 5,18. Vamos ler em voz alta, por favor. Leia aí, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Amém. Eu sempre digo a vocês o seguinte: temos que estar atento ao quê? A primeira frase do versículo. Como começa o versículo? Aí. Como é que começa? Sabemos. Quem está dizendo isso? João. Falando com a igreja. Sabemos o quê? Então quem não sabia vai saber agora. Que o primeiro sinal de quem nasceu do Espírito, não da carne, do Espírito, vai aparecer aí. Vamos lá. Não é que não peca, senão o próprio João vai se contradizer. Em João 1 e João 2, epístola, vai se contradizer. Amém? Porque ele fala assim: o que eu vos escrevo agora, não vos escrevo para que pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E se alguém diz ou disser que não tem pecado, está se fazendo o que? Mentira. A questão aqui, o assunto aqui, aparece um pouco antes do capítulo 3. É prática de pecado. Vamos continuar no texto então. Vamos ler em voz alta tudo de novo. Sabemos. Preste bem atenção. Quem foi que nasceu de Deus? Olha o que ele está falando. Irmãos, quem nasceu de Deus? Hein? Mas você tem como se guardar? Lê o texto de novo. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Antes aqueles que nasceram de Deus. Então não é você. Quem nasceu de Deus? Jesus. O guarda. E o maligno que não toca. Agora, se você ler de trás para frente, em quem não toca? Em quem nasceu de Deus. E qual a primeira característica que testifica, que prova que nós nascemos de Deus? Não é que não pecamos, é que não vivemos no pecado. Ouça isso. Vou abrir um parênteses e vou fechar. Dificilmente tem alguém aqui sem alguma fraqueza. Triste é confessarmos que depois de 15, 20, 30 anos continuamos com a mesma fraqueza. Porque
O diabo nunca voltará por outro caminho, sempre pelo caminho da fraqueza. É onde nós somos vulneráveis, aspas. Estamos aqui nos tratando para nessa fraqueza sermos transformados. Agora, irmãos e irmãs, olha o que o Senhor disse a Paulo. Paulo está orando uma vez, duas vezes. Paulo, minha graça se basta. Irmãos e irmãs, a graça de Deus tem poder. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é uma palavra de poder, restauradora. Se é uma área da minha vida, desde quando eu me converti, eu fui convertido, que ainda tem fraqueza nessa área, eu preciso estar muito atento, porque eu posso tombar nela. Não quero nem citar nenhuma. Isso é uma coisa de fórum íntimo, espiritualmente falando, eu com o Senhor, você com o Senhor. Não é citando coisas aqui, e aí, isso aqui eu não. Você já sabe o que é, eu também já sei o que é. O que ele deu disse a Paulo? Paulo, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se tem fraqueza ainda, porque está faltando o quê? Poder. Quem está entendendo? Então, eu tenho que buscar o poder de Deus nessa fraqueza, encher a minha talha, para que haja o quê? Transformação. Lembra de Pedro? Senhor, eu vou contigo até para a morte. Pô, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Olha o que o Senhor disse a Pedro. Primeiro se converta. Discípulo já, e depois converta seus irmãos. Irmãos, ouça o que eu vou dizer a vocês, isso é muito sério. Isso Deus deu para mim. Sabe o que Deus falou no meu espírito? Não vi voz nenhuma não, no meu coração. Sabe que a palavra é mais para meus números? Meu coração, conversei com Deus. Primeiro, ela trabalha em você. Se ela não está trabalhando em você, em alguma área, não pregue para os outros. Não tem efeito. Primeiro, ela trabalha em você, para depois, pela sua vida, trabalhar nos outros. Porque eu não faço conluio com hipocrisia. Se você sabe que tem uma área da sua vida que a palavra ainda não trabalhou, não cortou, não esmiuçou, fique calado. Trabalhe essa área e depois trabalhe com os outros. Você já percebeu que não tem uma mensagem minha que eu me inclua? Porque eu digo a Deus, eu estou sempre sendo trabalhar. Irmãos, sempre trabalhar com Deus. Eu citei, não sei se foi aqui ou na central, dentro do fruto do Espírito tem 2 frutos que eu imploro a Deus que me ajude: mansidão e domínio próprio. Que eu me exaspero com muita facilidade para a minha vergonha. Para a minha vergonha e em glória, eu confesso isso a vocês, que vocês são minha família. Não tem glória nenhuma para a minha vergonha. Eu peço, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Amém, ovelha? Então, não toca, amém? Amém, irmão? Amém. Como começou o versículo? Sabemos. Preste atenção no verso 19. Preste atenção no 19. Sabemos que o mundo inteiro já. Segundo aí princípio aparece aí. Sabemos que somos. Sabemos? Ouça o que ele diz. E que o mundo inteiro jaz o que? Então, os nascidos de Deus estão no mundo com uma finalidade, com uma visão de Deus. Irmãos e irmãs, esse texto é muito conhecido, banalizado o texto, de tanto repetir o texto e não vi que está escondido atrás do texto. Romanos 12, 11. Olha só, não vos conformeis com este século. O que é isso? Ele toma forma em nós. A vida da igreja hoje, não generalizando,
O mundo tomou forma nela há anos, há décadas, de janeiro a dezembro. Vamos começar de dezembro. Natal, Réveillon. Toma conta da gente. Aí entramos janeiro. Aí vem janeiro. Começa a preparar o quê? Carnaval. Aí você vem março. Aí vem abril, Semana Santa. Aí vem maio, Dia das Mães. Aí vem junho e julho, São João, São Pedro. Aí vem a coisa em setembro, 7 de setembro. Aí vem outubro, Dia das Crianças. Aí vem Dia dos Namorados, irmãos. Tudo isso que criaram, isso é muito antigo. Na visão da verdade, a visão espiritual era fazer o quê? Controlar também a vida da igreja. Todo mundo controlar a vida da igreja. Quando o mundo toma forma na gente, quando vai chegando esses meses, esses feriados prolongados, essas festas, a igreja vira Marta, preocupada. Eu chamo Natal, dezembro, do mês da Marta Lina. A gente começa correndo para lá e para cá. Aí quando passa, a igreja vira Maria, assentada aos pés. Aí sábado, colocamos a roupa igual do mundo. E no domingo colocamos a roupa de crente. Como se crente fosse roupa. Crente não é estereótipo. Crente é interior. No exterior, quem se une ao Senhor é um com Ele. Temos que ter muito cuidado. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele tem um príncipe. Um príncipe. Efésios 2, uma potestade. E os filhos da desobediência estão seguindo a voz dele. Nós deveríamos estar vindo como igreja na contramão. Não tinha que ter gelo na igreja, grito na igreja, dança na igreja, roupa indecente na igreja, e comércio no altar, vendendo a Bíblia, e a igreja de preto, e luz piscando, e guitarra tocando, e os caras de brinco, cabelo em pé, como fossem irmãos e irmãs, irmãos e irmãs. Nós, sem generalizar, estamos em declínio. E ficam me dizendo que Jesus está voltando. Os mesmos que dizem que Jesus está voltando, não param de pedir dinheiro. Se ele está voltando, vamos pegar todo o dinheiro que nós temos e jogar para salvar o quê? Almas. Mas ele não acredita em nada disso. É mentira. Não acredita. Irmãos, essa igreja dorme. A igreja que vai ser arrebatada está numa profecia em Lamentações. Sempre digo a vocês, quem é essa que aparece como alva? O que é a alva amanhã? Ela sai das trevas para a luz. E essa, me perdoe, com todo o meu respeito, sai da luz para as trevas. O mundo já tomou conta da igreja. Os políticos do altar. É isso mesmo. Irmãos, política é uma profissão. Eu não sou criança, não. É uma profissão. Mas eu não posso dar ao político e dizer que o Espírito Santo mandou em 2026 a nossa igreja votar em Bolsonaro, que é mentira. Já leu João 8? O pai da mentira quem é? O diabo. Já leu lá em Apocalipse que aquele que pratica mentira não entra no reino de Deus. Você acha que o Espírito Santo mandou eu dizer a vocês que vão votar em Bolsonaro? Primeiro que ninguém percebe isso. É crime. O voto é secreto. Já é crime. Crime. É crime. Mas ninguém quer mais para isso. Irmãos, nós estamos aqui reunidos. Creio que eu vou lhe dizer. Eu creio no meu coração que Deus hoje me abençoou. Amém. Eu creio no meu coração que essa semana eu estou precisando. Eu vou ter boas notícias. Glória a Deus. Eu creio no meu coração que se eu tenho alguma enfermidade, eu nem sei, quando eu tomar esta ceia, não por causa do pão e do cálice, mas por causa do que ele fez no Calvário, eu vou ser curado. Porque eu creio. Porque quando eu me reúno com vocês aqui, eu só tenho uma expectativa de coisas grandes estão acontecendo. Deus está trabalhando, agindo. Eu acredito que ao chegar em casa, na minha casa não acontecer isso, nós somos cristãos, mas como exemplo, que o filho está rendido, a esposa está rendida, o marido foi num culto perto de casa, confessou Cristo. Irmãos, a nossa expectativa é que Deus é o autor de toda a boa dádiva.
que nada nos pode ser dado se do céu não vier. Então é Deus que manda, que abençoa. Essa é a nossa expectativa. Mas, irmãos e irmãs, o meu reunir com vocês não é para isso apenas. É para nos prepararmos para nos encontrar com Ele. Estão comigo aqui? Então, dê glória a Deus por isso. Vocês entenderam aqui? Então, eu vou dar agora um texto que é muito pesado, esse texto, muito pesado. Olhe para ele com bastante atenção agora em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, preste atenção nisso. Eu vou encerrar aqui para a ceia e vou correr para a central. Não posso nem pedir a Valdeir que corra, tadinho. Vai operar essa semana, está com a deficiência dos olhos. Jesus é a nossa força, a força do nome de Jesus. Estão comigo aí? 13, 14? Abriu? Colossenses 1, 13, 14? Deu branco aí? Jogou? Colossenses 1, 13. Hein? Só tem um 13? Colossenses 1, 1? É. 13. tá ligado? Não apareceu, não tem 14 não? Tá, 13. Pode ler em voz alta, 13? Ele nos tudo. Você percebe? Amém? Como que você pode estar no império das trevas morto e sair? Você não sabe. Amém? Efésios 2:1. Morto, ele. Amém? Diga assim, ele. Você não está aqui por livre-arbítrio. Ele foi ele. Amém? Pois em casa lejam 8. João 15. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Não diz só isso não. Eu vos designei. Irmãos, nós estamos designados pelo céu, nesse mundo inteiro que jaz no maligno, para frutificar. Irmãos, frutificar não é carro, casa, não é isso não. Frutificar ali, olha o 15:1. Não precisa mexer não, eu vou dizer aqui, o 15:1. Eu sou a videira, o que ver? Por que queria a verdadeira? Porque existe o quê? A falsa. Paulo é que diz isso. Um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. O falso. Eu sou a videira verdadeira. Olha que maravilha. E vós sois? Se eu tenho uma mangueira, você vai lá em casa, o que eu vou dar para você comer? Uma manga. Se Jesus é a videira e eu sou o ramo, qual o fruto que eu vou dar? Jesus. Simples assim. Esse é o fruto. Então vai entender? Então eu estava no império das trevas. À luz de Efésios 2, sem esperança, sem Deus no mundo, inimigo das alianças. Lá está o Wilson. Ele, que nós cremos, que os olhos dele nos viram, substância uniforme, Salmo 3:9, versos 16 e 17. Ele, como cremos em Jeremias 1:5, amém? Já nos escolheu no ventre o quê? Nós cremos nisso, ventre materno. Nós cremos, Efésios 1:4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós cremos nisso. O que foi que ele fez? A palavra-chave. Leia. Ele nos... Você não saiu com as suas pernas. A linguagem espiritual. Você foi o quê? Ouça para onde fomos transportados. Esse filho do seu amor é que Jesus é o filho amado dele. Como nós também somos filhos amados de Deus. Ele aparece como unigênito, morte e ressurreição. Agora ele é o que? Primogênito dentre muitos irmãos. Então nós também somos filhos do quê? Filhos do quê, irmãos? Amados de Deus. Em que reino nós estamos? Seu amor. Preste bem atenção. Vamos encerrar aqui. Leia agora o versículo, vamos dizer uma coisa. Dos qual então, quem nasceu, a sequência, quem nasceu do Espírito, abre a palavra, no momento do nascimento é a mesma coisa, estava sendo transportado espiritualmente para o reino do Filho do seu amor.
E nesse reino, no qual nós temos duas coisas. Quais são as duas? Primeiro é a redenção. Sabe o que é a redenção? Isso é uma linguagem que para os judeus era muito conhecida, os judeus. Redenção era resgate, ou cancelamento de dívidas, ou pagamento, como se fosse uma negociação. Por isso usa essa expressão. Então, para nós, é a mesma coisa. Nesse reino, o que foi que eu alcancei? Primeira coisa, redenção. Então, todas as minhas dívidas, espiritualmente falando, que Adão passou para mim, morte, pecado, todas, quando eu sou transportado para este reino, as minhas dívidas são o que? Canceladas. Então, primeira coisa, redenção. Não devo mais nada. Nasci de Deus. Diabo não pode me tocar. Jesus me guarda. Posso ouvir o glória a Deus? Em que reino que eu estou? No reino do Filho, do seu amor. Nele eu tenho o que? Redenção. Resgate. Dívida cancelada. Ponto final. Se você buscar referência, vai bater em Romanos 8:1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Mas por que não há condenação? A gente vai para Coríntios 5:17. Porque quem está em Cristo é uma nova. Não pode haver condenação. Se alguma coisa nos condenando no coração, Deus trata disso pela boca de João. Se o teu coração te acusa de alguma coisa, Deus é maior no teu coração. Então Deus está tratando da gente. Amém? Agora, ouça isso. O que nós temos de mais? Remissão. Amém? Então nós somos o que? Perdoados. Você lembra como que isso é tratado em Hebreus 9? Se não tem derramamento de sangue, não há o quê? Não há remissão de pecado. Porque sem sangue, não há remissão de pecado. Você lembra que Isaías 1:17-18? Aí os vossos pecados sejam mais vermelhos que o carnezinho, o sangue torna o quê? Mais alto que a profecia. Ali é o profeta messiânico, já apontando para o sangue do Senhor que seria derramado. Nós fomos comprados com o que, irmãos? Atos 20:28. Fomos comprados com o sangue de Deus, o sangue do Senhor. Tudo bem então aí? Então nesse reino temos o quê? Cancelamento de dívidas. E temos remissão dos pecados. Temos perdão. Posso ouvir o glória a Deus? Qual reino que nós estamos? Esse é o reino. Irmãos, nesse reino, o que eu posso fazer? Eu posso, por desobediência, irreverência, falta de temor, começar a contrair o quê? Novas dívidas. Mesmo estando nesse reino. Quando começa a contrair novas dívidas nesse reino, vivendo de qualquer maneira, cometendo pecados, escondendo coisas, aí eu vou entrar, e vamos entrar domingo, vamos entrar nas 3 medidas de Deus. Quais são as 3, irmãos e irmãs? Disciplina, correção e ações. Ouça, eu não vou deixar de ser salvo, mas nesse reino eu vou ser salvo, como Paulo diz aos irmãos de Coríntios, vão ser salvos pelo fogo. Pelo fogo vão ser salvos. Então, se eu estou no reino, nesse reino de Deus, não estou mais em trevas, tem que entender. Minhas dívidas foram canceladas, não tenho nada a ver com o diabo nenhum, não há acusação para mim. Eu nasci de Deus, sei que sou de Deus, sei que eu estou no mundo e o mundo inteiro jaz no maligno. Agora, irmãos e irmãs, nesse reino nós temos que ter uma conduta à luz da Bíblia. Andai de forma digna do Evangelho. O que mais, irmãos e irmãs? Vós sois filhos da luz e não da noite. O que mais, irmãos e irmãs? Revestirmos das armas da luz e não da carne. O que mais, irmãos? Você vai perceber que aparece texto. Transformação, salvação não é boca. Tenho dito a vocês, é vida. Então, qual é o maior desafio do Wilson? É que a mensagem e o mensageiro sejam o que? Uma só coisa. Qual é o maior desafio de vocês no átrio, à luz do Velho Testamento átrio? Qual é o desafio de vocês? É o que vocês estão ouvindo. Não é apenas ouvir, é escutar Deus. Então
Então esse é o nosso desafio. Então, os cultos serão assim. Nós encerramos aqui, não retomamos agora. Vamos entrar, eu vou dar esse texto e vou encerrar agora, para você guardar esse texto. Mateus 26, 73. Eu encerro agora, prometo. E vamos encerrar. Meu Deus, eu vou correr. 26, 73. Correr para a central. Apareceu já? Apareceu? 73. Apareceu? Você pode ler em voz alta? Não. Estou chamando o texto errado. Me perdoe. Mateus 26. Foi isso? Não, falou 73. Não, 73. Mateus 26, 73. Chamou essa agora? Peraí. Lê, por favor. Lê em voz alta. Logo depois da procissão se mostrará verdadeiramente este também Amém? Não pode falar de governo. Vamos partir desse ponto. Quando a talha se enche, nós somos o que? Transformados. O nosso modo de falar sempre vai o que? Nos denunciar do que nós somos cheios. Vai nos denunciar. Por isso Deus diz assim, ó, cuidado com as más conversações, porque elas corrompem o bom costume. Você conhece uma pessoa, mesmo sendo crente, sendo da igreja, com a talhada, a forma de falar, de tratar as pessoas. Ela está longe do fruto do Espírito de Deus. Longe. Ela fala muito e não vive nada. A nossa forma de falar nos denuncia. Você percebe quando alguém se desvia? Que sai desse reino e vai para o outro, volta para o outro, que é o reino das trevas, aí você encontra ela. Meu Deus do céu, não acredito. Como é que essa pessoa desviou? Oh, que eu não vejo você. A forma de falar dela, o que? Denuncia o quão distante ela está de quem? Guarde isso, irmão. Vou encerrar agora. Deus não se afasta da gente. Amém. Mas ouça isso. Mas nós podemos Nos afastar de Deus. Verdade. Não brinque com isso. Então vamos entrar nesse ponto domingo que vem. A nossa forma de falar denuncia. Nos denuncia se somos dele, porque o ser dele aqui é ser dele mesmo, ou se não somos dele. O que Pedro faz para escapar ali? Ele muda a forma de falar. Aí escapa. Sabe qual a expressão usada ali? Ele começa a praguejar. Praguejar. Ele muda a forma de falar. Ah, esse cara não é dele não. Ele tem razão. Porque se ele fosse dele, não falaria assim. Irmãos, o quanto é sério sermos do Senhor. Irmãos, para encerrar, guarde isso no seu coração. Jesus é caminho sem volta. Uma vez dele para sempre. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Dele para sempre. Amém? Senhor querido, eu quero te louvar, te bendizer por cada uma ovelha que está aqui, pela tua palavra, que com certeza encontrou depósito, encontrou lugar no nosso coração. A talha precisa se encher. A igreja precisa orar sem cessar. E a igreja precisa entender definitivamente que o Senhor é a nossa força. Obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço de todo o meu coração por cada um que ouviu de bom grado, para que possa frutificar conforme a determinação do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém? Com a cabecinha curvada ainda,